Olá, seja muito bem-vinda ao programa Em Foco, o meu, o seu, o nosso programa semanal de conhecimento, de construção de sabedoria. Confesso para vocês, eu adoro o nome do nosso programa, Em Foco. Na vida, às vezes, é preciso que nós foquemos, observemos com maior cuidado algumas situações, algumas reflexões e alguns detalhes. E essa é a função de todo educador. E todos nós somos educadores. A função de educador é mostrar, visualizar alguma coisa. O educador diz para aquele que o acompanha, olhe isso, perceba aquilo, anote essa ideia. É um serviço de indicação. Em foco é justamente isso. É o momento que nós focamos em algumas coisas. Observamos com maior detalhes algumas situações, algumas reflexões, algumas ideias. Mas eu confesso para vocês, o programa de hoje poderia muito bem ter outro nome. Poderia chamar-se Histórias que a Vida Conta. Sim, eu gostaria no programa Em Foco de hoje de contar algumas historinhas para vocês, para que através dessas histórias nós possamos focar em alguns pontos essenciais da nossa existência. E a primeira história tem o título Ursos que Lutam. Certa vez, uma tribo de índios tinha um costume de todos os dias, ao pôr do sol, de encontrar-se ao redor da fogueira para contar histórias. Era costume que os mais velhos contassem histórias dos antepassados, dos acontecimentos, das situações das tribos. E os mais jovens escutavam e aprendiam a cultura da tribo através da história. Naquela noite, um tanto quanto fria, o sol se pondo, o mais velho da tribo, o cacique, contou uma história mais ou menos nesses termos. Dizia ele, dentro de cada um de nós existem dois ursos que se degladiam constantemente, dois ursos que brigam constantemente, um urso bom e um urso mau. E parou a história por aí. Houve aquele silêncio, até que o mais jovem perguntou, mas cacique, qual dos dois ursos vence a luta? E ele respondeu, olhando para as estrelas, aquele que eu alimentar mais. Aquele que eu alimentar mais. Esse é o urso que vence. Ora, dentro de nós nos dá a impressão, às vezes, que nós estamos em constantes lutas internas. A gente parece que se degladia em algumas situações. Em momentos de decisões cruciais, momentos de decisões importantes, fundamentais, parece que alguém puxa para cá e outro alguém para cá. Parece que é uma voz da consciência apontando um lado e outra voz apontando o outro. As decisões de nossa vida parece que nos dilaceram internamente. Parece que temos propensão para escolher o bem e escolher o mal. E isso indica a nossa liberdade. Nesses momentos, é importante lembrar a pergunta que o jovem índio faz. Qual dos dois vencerá essa luta interna, essa divisão interior? E mais importante ainda, é lembrarmos justamente a resposta do cacique. Vencerá aquele que eu alimentar mais. Ou seja, nós somos chamados, somos seres vocacionados para escolhas. Não tem jeito, a gente nasceu para escolher. Neste momento, tenho certeza que você escolheu o canal que está assistindo. Acordamos, temos que escolher se ficamos ou não na cama, escolher que tipo de roupa, escolher qual curso eu faço, escolher com quem conviverei ao lado, escolher as decisões da minha vida. Nós somos seres da escolha. E nas escolhas que fazemos, é importante que tenhamos bem atentos, que tenhamos foco naquelas situações importantes. Ou seja, é preciso alimentar as coisas boas. E aí vem a perguntinha, como alimentar coisas boas? Como alimentar, no contexto da história, o urso bom? Talvez algumas dicas que possam ser úteis para nós. Boas leituras, boas músicas, boa convivência, bons programas, boas relações. Talvez tudo isso possa alimentar esse urso bom que convive conosco, que está dentro de nós, se degladiando. Pensemos um pouco nisso. Hoje contando historinhas, histórias que a vida conta, nos orienta, nos ensina. No bloco anterior falamos um pouquinho
dessa luta interna que nós sentimos, cada um de nós, ilustrado pela historinha dos ursos que lutam internamente. Neste segundo bloco, a nossa segunda história tem o título A Menina do Vestido Azul. Conta a história que numa cidadezinha do interior, bem longe daqui, chegou um novo professor, no único colégio que existia no município, naquela cidadezinha, e começou a dar aula. E era um professor encantado pela educação. E percebeu que na primeira fila sentava-se uma menina muito dedicada, muito esforçada, muito estudiosa. E começou a observar que ela não se vestia bem. Tinha uma roupa um tanto quanto rasgada, sujada, tinha dificuldades de vestir-se. E esse professor, gentilmente, foi até um local e comprou para essa menina um vestido azul. Deu-lhe de presente. Quando a menina chegou em casa, vestiu o vestido, ficou muito bonita. A mãe olhava o vestido e via que a menina estava muito feliz, muito alegre, com vontade maior ainda de estudar. E começou a pensar, puxa vida, a minha filha está se vestindo bem, mas não tem um bom sapato. E fez das tripas ao coração, como nós dizemos por aí, e comprou um sapato novo para a filha. Ela ficou mais bonita ainda. De repente, os amigos do pai da menina começaram a reparar e diziam para ele, olha, a tua filha está se vestindo bem, está muito bonita, e você aí tão largado, surrado, mal vestido, por que você não se arruma também? E o pai da menina deu um grande jeito também de comprar roupas novas, para ficar mais elegante, mais bonito, de acordo com a menina. A mãe da menina também recebeu algumas críticas das vizinhas, das amigas, dizendo, olha, tua filha e teu marido estão bem arrumados e você está aí largada, não se arruma, vamos se arrumar? E ela também deu um jeito de adquirir roupas novas, começou a se maquiar, arrumar mais o cabelo. Era uma família mais bonita, mais ajeitada, como nós dissemos. E de repente o pai perguntou para a filha e para a mãe, vocês não acham que a gente está andando mais bonito, mais ajeitado? E a nossa casa está um tanto quanto caída, acabada, suja, feia? O que vocês acham de pintarmos a casa? E deram um jeito e pintaram a casa. Os vizinhos, claro, começaram a perceber que a casa deles era diferente, que chamava atenção, que era mais bonita, mais arrumada, mais asseada. E também resolveram pintar a casa. E de repente, na comunidade ao redor, todos perceberam que estava acontecendo um processo de mudança. Uma mudança que ocorreu por um pequeno vestido azul. Ora, é justamente isso que nós somos chamados a desempenhar, cada um de nós, eu, você e quem está na sua casa. Nós somos chamados a sermos seres das micro-revoluções. Sim, já passou o momento de nós pensarmos em grandes revoluções, como foi década de 50, de 60, de 70. Agora é o momento de nós pensarmos em micro-revoluções, isto é, posturas cotidianas, simples, mas com um grande impacto no local e, consequentemente, um impacto também no global. Pensemos na história da menina do vestido azul, um pequeno vestido, claro, é apenas uma história, mas que teve capacidade de desencadear uma situação de mudança. E pensemos nós, quais são os nossos vestidos azuis? Ou seja, o que eu devo mudar na minha existência de pequeno, às vezes até insignificante, às vezes imperceptível, para que possa desencadear um processo de mudança. As mudanças hoje não ocorrem de cima para baixo. As mudanças hoje ocorrem de baixo para cima, com micro-revoluções. É uma espécie de fissão nuclear. Quando um átomo estoura, automaticamente provoca a explosão de outros. Essas são as micro-revoluções que nós somos chamados a desempenhar. Terceiro e último bloco do programa Em Foco, hoje contando histórias que a vida conta e que nos fazem pensar. E o pensamento nos faz desvelar algumas posturas cotidianas. As historinhas, as historietas, as parábolas têm esse poder incrível de fazer a gente se perceber. É como se fossem espelhos. E a história que eu conto para você agora chama-se A Descrição da Montanha. Numa escola, um professor quis fazer um trabalho in loco com um grupo de alunos. Escolheu 20 alunos e separou-os em 2 grupos, 10 e 10. E decidiram subir uma alta montanha que havia na localidade para visitarem um eremita que ali morava.
e deu a seguinte orientação para os seus alunos. Nós subiremos a montanha em silêncio. Cada um de vocês, com um caderno e caneta na mão, vai marcando o que vocês estão observando. Vocês têm a função de descrever por escrita aquilo que vocês veem e subir a montanha. Chegaram lá, cada grupo, 10 e 10, observava a natureza, as situações e observava principalmente a postura daquele eremita, o que ele fazia, o que deixava de fazer, os seus gestos, o seu modo de se vestir, o seu modo de olhar. Anotaram calmamente e desceram a montanha e foram para a sala de aula. Chegando à sala de aula, é claro que o professor foi pedir que eles partilhassem as suas opiniões, as suas descrições. O primeiro grupo reuniu-se e descreveu o seu passeio, o seu estudo em loco na seguinte situação. A montanha é muito difícil de subir, a montanha é chata, a montanha é fria e gelada. Aquele velho que mora lá em cima é um velho rancoroso, franzino, que se veste mal, que não conversa com ninguém, de mal com a vida. O professor agradeceu a descrição e pediu que o segundo grupo desse o seu parecer. E o segundo grupo disse bem assim: a montanha é maravilhosa. Existe ar puro, existe mata virgem, existe uma sensação de liberdade. E aquele eremita que mora lá em cima é realmente a imagem de um homem pacífico. O seu jeito de andar, de olhar, revela justamente um homem que encontrou o sentido da sua vida. Quando os dois grupos terminaram de apresentar suas descrições, o professor disse bem assim: que bom, vocês conseguiram revelar quem vocês são. Neste momento, os alunos levaram um susto e disseram: mas professor, não era para a gente revelar o que nós vimos, o que era a montanha, o eremita? E o Senhor nos fala que nós estamos revelando quem nós somos? E disse o professor: sim. Muitas das imagens que nós temos do mundo, das pessoas e das situações, revelam, no fundo, quem nós somos. O jeito de eu olhar o mundo, de pensar o ser humano, revela, em primeiro lugar, não o mundo e o ser humano, mas revela o que eu penso e o que eu sinto do mundo e do ser humano. Há uma espécie de processo de projeção. Eu projeto nos outros, nas coisas e nas situações, um pouco do que eu sou, um pouco do que eu penso. No fundo, as nossas opiniões revelam quem nós somos. E nesse sentido, é importante cuidarmos do que nós pensamos, porque muitos dos pensamentos que nós temos com relação ao mundo, com relação ao outro, com relação às coisas, no fundo nada mais são do que espelhos dentro de nós. Pense um pouquinho nisso. A outra história desse bloco chama-se As Roseiras. Diz que num eremitério um monge cultivava roseiras. Um dia precisou se ausentar do seu eremitério para cuidar do seu velho pai que está à beira da morte. Na hora de sair de seu eremitério, foi despedir-se de suas roseiras. Olhou a primeira, estava muito bonita e florida. Olhou a segunda, mais bonita ainda. Quando viu a terceira roseira, ela estava mirradinha, feia, sem folhas, sem flor. O eremita não teve dúvidas. Pegou uma enorme de uma pedra e rolou em cima daquela roseira, pensando: deve ser alguma praga e poderá prejudicar as outras roseiras. E foi embora. Cuidou do seu pai até a morte do seu pai, resolveu os problemas de herança e voltou ao seu mosteiro um tempo depois. Chegando ao seu eremitério, ao seu mosteiro, a primeira coisa que queria ver eram as suas amigas roseiras. E pensou com ele mesmo: puxa, eu vou encontrar as minhas duas roseiras bonitas e floridas. Para surpresa sua, quando ele se aproxima, a roseira mais bonita, mais forte, mais carregada de rosas, era aquela que ele havia empurrado a pedra em cima. Porque naquele momento que a pedra se apresentou em cima da roseira, ela se viu obrigada a lançar raízes mais fortes, a se alimentar melhor para contornar o obstáculo. Ao contornar o obstáculo, se fortaleceu. Assim é o sofrimento em nossa existência. Ninguém de nós gosta de sofrer. Imagina, de maneira alguma. Mas o sofrimento é inerente à natureza humana. Não existe natureza humana sem sofrimento. Nós somos limitados, finitos. E o fato de sermos finitos e limitados esbarra no sofrimento. É condição humana. O que nós podemos fazer é
nos fortalecermos mediante os sofrimentos, podemos conferir sentido ao próprio sofrimento. Aí sim, como a roseira, sairemos muito mais fortes. Este foi o programa Em Foco, no dia de hoje contando histórias que a vida conta. Espero que essas histórias, tão simples, às vezes sem sentido, sem nexo, possam ter ajudado vocês, como me ajuda também a compreender e a focar na existência. Obrigado pela audiência, até o próximo programa, um forte abraço, tchau, tchau.